Olá, estamos de volta para falar hoje sobre sociologia, um tema que eu gosto bastante. E vem comigo, que eu vou te mostrar qual é. Muito bem, movimentos para a mudança social. Os cidadãos são formados justamente nas suas lutas pela cidadania, né? Então, eu já dei um vídeo aqui sobre cidadania e direitos, vou deixar o card. Onde a gente fala que a cidadania é uma conquista. Os direitos são conquistados à base de muita luta. Se você tem alguns direitos hoje, provavelmente alguém lutou e até morreu para que você tenha determinados direitos. Então a gente vai falar um pouquinho como que os movimentos sociais agem para a mudança da sociedade. Vamos lá. Bom, vou inverter um pouquinho aqui a ordem desse slide, tá? Então, eu coloquei aqui que os direitos sociais, para que eles são fundamentais. Já volto aqui nessa questão, mas agora eu vou falar o que, que é um movimento, os direitos sociais, ó, movimentos sociais. O que, que é um movimento social? Então, vamos lá. O movimento social é quando um grupo de pessoas vai atuar em conjunto, eles se juntam para ter uma atuação no intuito de transformar algum aspecto daquela sociedade. Então depende do grupo que se une, qual é o objetivo deles e aquilo que eles querem transformar, que eles estão insatisfeitos na sociedade, tá? Por que são fundamentais? Porque é a partir deles que o Estado vai ter uma exigência daquele grupo de reconhecer os seus direitos. Para eu ser cidadão, eu preciso ter esses direitos. Então, eu preciso que o Estado, o local onde eu vivo, reconheça esses direitos, tá? E o segundo ponto fundamental dos movimentos sociais é porque através dele vem o favorecimento para que os próprios cidadãos exerçam sua cidadania. Como? Conversando sobre esses direitos. Para poder exigir, eu tenho que saber quais são, se eles existem, se eles têm possibilidade de existir, onde vão tramitar, como adquirir, como vão se desenvolver. Então, só de conversar sobre isso, eu já estou exercendo a cidadania. Bom, em cada época, os movimentos sociais vão ter um repertório diferente. O que é esse repertório? É um conjunto de práticas utilizadas para reivindicar aquilo que eles querem ter como direitos ou como reconhecimento. No nosso tempo, né, no mundo contemporâneo, esses mecanismos, esses artifícios, essas práticas que vão formar esse repertório, elas são, entre outras coisas, as campanhas de internet, hoje em dia há muito uso de rede social, os protestos, né? Manifestações nas ruas, as passeatas que entram aí, mas protestos mesmo, né? Todo mundo vai com tal roupa, ou fez isso, todo mundo vai fazer aquilo. Vou dar um exemplo. A gente tem exemplos de filmes teens, né? Assisti um filme teens esses dias sobre feminismo, achei interessante. Que a menina foi recriminada porque ela estava com uma blusa de alcinha, todas as meninas foram com uma blusa de alcinha. É, Demonstrar através a sua insatisfação através de um protesto, tá? Outras formas de atuação também são válidas e são praticadas, e a gente vai chamar de atuação política porque movimenta a sociedade e isso é política, mas não necessariamente partidário. Então, não é uma disputa pelo poder do Estado. Né? Eu não estou aqui me manifestando porque eu estou disputando um cargo depois, ou porque eu quero disputar um cargo depois. A minha manifestação, ela não é para para eu ser eleita, né? Ou para o meu grupo ser eleito, é para ser reconhecido. Mas, embora não seja diretamente uma concorrência ao Estado, os protestos, as passeatas, os movimentos em gerais, eles influenciam os eleitores. Então é por isso que os políticos muitas vezes aderem a essas manifestações ou dão atenção e falam, não, vamos fazer alguma coisa, tiram as suas pautas dali, levam as pautas em consideração para votar, porque eles têm interesses políticos, né? E sabem que aquela manifestação, aquele movimento, ele vai influenciar a opinião pública, da onde vêm os seus votos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma definição, né, uma distinção, na verdade, feita pela filósofa norte-americana, nossa contemporânea, né? Ela nasceu em 1947 e ainda vive, a Nancy Fraser.
que ela distingue dois tipos de lutas, né? Os movimentos sociais eles se empreendem em duas frentes. Eu vou chamar de três frentes, porque são duas frentes, né, de redistribuição. Aqueles que lutam pela redistribuição e aqueles que lutam pelo reconhecimento, mas acaba acarretando uma terceira frente, que é a da bivalência, a frente bivalente, ou luta bivalente, onde os dois pontos se convergem. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles e exemplos de lutas que os caracterizam. Vem comigo. A gente vai começar aqui na luta por redistribuição. O que que ela busca? Então, ela vai buscar corrigir ou eliminar as injustiças que existem na sociedade, ou propriamente sociais ou econômicas, tá? O que que a gente tem nessas frentes? Na verdade, antes de citar os exemplos, eu queria dizer são as injustiças vistas pelo ponto de vista dos membros daquele grupo que está se movimentando socialmente, tá? Não sou eu que vou dizer, não é você quem vai dizer, é aquela pessoa que está sofrendo aquela injustiça, que a encara dessa forma, tá? Então, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos eles vão lutar por melhores salários. Isso tem a ver com redistribuição mais justa de renda, ou melhor qualidade na vida dos trabalhadores, de todas, não só dos trabalhadores, melhor qualidade de vida para todas as classes, né? Que o trabalhador possa desfrutar de mais tempo com a família, de mais condição de saúde, de mais condição de alimentação, assim como outra classe social, o seu patrão ou encarregado, enfim, ou até quem possa estar numa classe dentro da pirâmide ali da empresa que ele trabalha abaixo, tá? Então, os sindicatos, eles lutam por essa redistribuição. Outro exemplo é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que no Brasil, é um exemplo brasileiro, ele vai lutar por redistribuição de terra, por direito a ter a sua terra para cultivo, tá? Uma terra que não está sendo usada, que tem propriedade, mas não é usada, ou a propriedade não está quite com o seu não só uso, mas com os impostos, né? Então, é um movimento tipicamente brasileiro e reivindica a redistribuição de terra. Depois a gente vai ter luta pelo reconhecimento, é o segundo ponto. Então, redistribuição, a gente mexe com matéria, né, com material. Reconhecimento também vai buscar corrigir ou eliminar, mas dessa vez as injustiças culturais, tá? E aí não é só o ponto de vista do oprimido, também é muito válido. A gente que não passa por aquilo não pode falar, não sabe o que ele passa. Pode falar, pode apoiar, mas não pode falar, tá brigando aí por quê? Eu não sei o que ele passou. Mas eu preciso também ter a visão do todo, porque eu tenho uma visão do que é cultural. Eu sei como o meu país encara determinadas pessoas, segmentos, gêneros, tá? A luta dela é por respeito e pelo fim da negação dos direitos que o determinam como pessoa, tá? Para determinados grupos. Aqui eu citei como exemplo o movimento LGBTI, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis e intersexuais. E a reivindicação deles tem muito a ver com a relação política com o Estado. Então eu vou usar esse exemplo que eu dei do do LGBTI, para falar o que é uma reivindicação que tem relação política com o Estado. Por exemplo, a possibilidade de união civil entre homossexuais, tá? Então, ele busca um reconhecimento de respeito. Ó, eu não quero mais passar por homofobia, eu não quero mais passar por transfobia, mas eu também luto por direitos. Eu luto que eu seja reconhecido do jeito que eu sou e possa ter uma vida da mesma forma que outras pessoas que são diferentes de mim e são reconhecidas, tá? Então é importante a gente pensar que para ele ser aceito como cidadão, ele precisa usufruir dos mesmos direitos dos outros. Por isso essa luta que eu citei, por exemplo, pelo casamento civil homoafetivo. Como eu disse lá no começo, a gente também vai ter movimentos bivalentes. Eles lutam nas duas frentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas já vou adiantando que muitos movimentos eles precisam do material, lutar pelo material, pela redistribuição, para validar o seu reconhecimento, tá? Ou fazer frente dos dois jeitos. Então, a gente vai ter todos os tipos de movimentos aqui. Eu vou mostrar através dos exemplos que fica mais fácil a gente entender.
Então eu começo aqui, gente, com o movimento feminista, tá? Qual é a parte da redistribuição? Bom, primeiro desigualdade salarial. Então, quando a mulher luta para que ela tendo a mesma função numa empresa, o mesmo cargo que um homem, o salário seja igual. Não tem por que ser diferente. Ah, mas porque ela engravida, porque ela sai, porque ela tem filho, porque o filho liga para ir no médico. Não importa, tá? Se ela produz da mesma forma, se ela tem a mesma capacidade, salários iguais. Um outro ponto, violência doméstica. Foi uma batalha aí para a gente conseguir que seja tipificado como crime contra a mulher, né? Para que as penas sejam mais fortes, para que cause mais rigor na justiça contra o homem que comete um feminicídio, diferente de um homicídio simples. Os dois são ruins, são, mas a motivação é o diferente para a justiça ser mais ferrenha com o feminicídio. Também é uma conquista de direitos, mas por que a gente fala de redistribuição? Redistribuir a justiça, né? Dar mais igualdade judicial. No campo do reconhecimento, contra julgamentos e estereótipos. Então, a luta da mulher contra a velha história de ela está vestida assim, ela está pedindo, né? Ou tem esse corpo, tem mais aqui. Então, são julgamentos, né? Tem as unhas compridas, não faz nada. Uma mulher de bens, do lar, não tem as unhas compridas, porque senão ela não faz nada. Faço coisa pra caramba, só sobrou o dedão, tá, gente? O resto tá meio caído, ó. Sou do lar. E estereótipos de que a mulher é mais fraca, a mulher é mais vaidosa, a mulher é mais interesseira, né? Então, esses estereótipos também são uma luta por reconhecimento pela quebra deles. Ou seja, já é bivalente por si só o movimento feminino, porque ele tem duas frentes. Mas se a gente pegar um caso, por exemplo, como a luta por creches públicas, é duplamente bivalente, né? Porque você luta por creches públicas para você ter mais redistribuição da responsabilidade. Pais e mães são responsáveis. Direito ao trabalho, a mulher trabalha tanto quanto o homem, ela precisa ter segurança de onde deixar os filhos, né? E também pelo reconhecimento. Eu sou mãe, eu sou mulher, mas eu também sou uma profissional. E eu preciso ter amparo, né? Não preciso ser mais mãe do que meu marido deve ser pai. Os dois atuam juntos. O movimento negro. Onde é que está a redistribuição do movimento negro? Redução da desigualdade social. Por exemplo, eu não vou entrar aqui no mérito se é justo, se não é justo, se é certo, se não é certo, mas deu resultado. Cotas raciais. Nós não víamos negros em foto de formatura de medicina, por exemplo. Como estamos hoje, tá? E fica aí só para reflexão. As cotas raciais são um exemplo de redistribuição de direitos, tá? E de reconhecimento contra ideias racistas e estereótipos. Por exemplo, no esporte não tem para ninguém, na música não tem para ninguém. Os negros arrebentam. Ver uma negra e falar, ó, samba aí pra eu ver, tenho obrigação de saber sambar. Ou o estereótipo da mulata, né? Que é a negra sensualizada. Eu acho que tudo isso, eu acho, não tenho certeza, são estereótipos muito negativos. A mesma forma, quando a gente vai conhecer o CEO de uma empresa e se apresenta como negro, a gente fala, nossa, você. Como se a liderança pertencesse só ao mundo branco, caucasiano, né? Então, esses são estereótipos ligados à raça, que são uma conduta racista. Ai, mas eu já fiz isso e eu não sou racista. Isso faz parte do racismo estrutural que muitas vezes a gente nem percebe que pratica. Mas a partir do momento que percebe, vamos aprender, né? E o movimento indígena, tá? Redistribuição no movimento. Eu pulei uma coisa aqui. Herança cultural afro-brasileira. Também é uma luta por reconhecimento. Ensinar nas escolas toda a influência afro-brasileira, africana no Brasil, tá? Também entra na luta por reconhecimento e temos leis para isso. Estar falando disso aqui agora faz parte da educação, de colocar isso na educação. Movimento indígena. Redistribuição tem a ver com terras. Gente, pensa bem. Se a gente não pensa nesse. Foi aí que eu coloquei o ponto. Se a gente não pensa no material, fica muito difícil pensar no reconhecimento. Então, neste caso, você permitir terras, permitir que os indígenas, permaneçam na terra que já é dele.
há muitos séculos, é permitir que eles continuem com a cultura deles, com a forma que eles se organizam. É respeitar a cultura dele. A gente cai diretamente no reconhecimento que fala direito a ter cultura aceita, sem ser aculturado, sem ter que se adaptar às sociedades ocidentais, tá? E para isso ele precisa do canto dele. Né? Então ele precisa ser protegido contra garimpeiro, contra madeireiro, contra fazendeiro, contra o próprio Estado e os seus projetos, como por exemplo as hidrelétricas, que quando não tiram a terra, consomem os rios e poluem os rios e os índios não têm como viver naquela terra. Os indígenas, perdão. A denominação correta é indígenas, tá? E esse reconhecimento de que a terra é dele, redistribuir corretamente, já faz com que nós respeitemos a cultura. E respeitar a cultura do indígena é saber que não existe só um tipo de indígenas. Cada um tem a sua cultura, a sua crença, a sua formação enquanto povo. E isso é dar o direito deles serem cidadãos. Respeitar essa formação enquanto povo. Bom, muito bem. Falamos um pouquinho aqui sobre como são essas frentes pelas lutas, pelas mudanças sociais. A gente ainda vai falar mais de movimento social, descrever como que as pessoas se juntam, como eles funcionam de forma política, de forma não governamental, nas próximas aulas. Então fique ligadinho. Ativa o sininho, assina o canal para você receber mais aulas. Você vai receber lá, já vai falar de sociologia, de ética, de história, e você vê se interessa. Tá? Também vai receber recado das nossas lives todos os sábados, ou pelo menos quase todos. E se você curtiu, sinaliza para eu saber que tá funcionando. Tá com dúvida? Deixa nos comentários que assim que puder eu respondo. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Uma aula um pouquinho mais extensa porque o assunto pedia. Eu espero que tenha acrescentado para você. Conhecimento só é bom quando gira. Valeu, galera!